A partir de agora, no ar, pela Rádio Adave e pelo canal Adave Rio de Janeiro no YouTube, o programa Cântico Missionário. Apresentação: Gisele França. Trabalhos técnicos: Fernanda Vieira, Laura Peçanha e Ed Siqueira. Coordenação geral: Pastor Edilberto Silva. Uma realização: Assembleia de Deus em Doutor Augusto Vasconcelos. Direção geral: Pastor João Nepomuceno Martins. Programa Cântico Missionário. O Evangelho pregar. Olá, a paz do Senhor Jesus. Está no ar mais um programa Cântico Missionário, sábado, dia 13 de junho do ano de 2026. E Deus é bom. Chegamos aí na metade do ano, praticamente na metade certinho do ano de 2026. E nós temos que render graças ao Senhor por termos chegado até aqui. Então, já quero abrir esse programa em oração. Una-se à minha voz, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por mais esse programa. Pai, louvo e engrandeço o seu santo e poderoso nome. Te rendemos graças, Senhor, porque sabemos que Tu és bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor, porque Tu tem nos sustentado, Tu tem nos dado direção, revelação da sua vontade. Que nós venhamos estar atentos, que nós não venhamos negligenciar, mas que nós venhamos ser filhos obedientes a Ti. Obrigada, Senhor, por mais um programa que está acontecendo no dia de hoje. Obrigada, Senhor, pela Rádio Adave. Senhor, cada participante, intercessores. Obrigada pela nossa igreja, Pai, que abriu esse canal de comunicação com o intuito que é único, que é a pregação do Evangelho, é levar o Evangelho, levar a sua boa palavra. Obrigada pela vida dos nossos pastores, pastor presidente, pastor João, juntamente com a sua esposa, irmã Lúcia, e com todos os pastores auxiliares, pastores dirigentes de congregação, pastores auxiliares, Senhor, irmãos, diáconos, presbíteros, irmãs, cada um de nós, Pai, crianças, adolescentes, jovens, obrigada pela vida de cada um, Pai, que tem, Senhor, se fortalecido em Ti, para, Senhor, levar a Tua palavra, que é viva, que é verdadeira, que é eficaz. Continua, Senhor, nos sustentando, nos fortalecendo, nos dando ânimo e vigor. Levanta, Senhor, aquele que está caído, Pai, porque a Sua palavra, ela cura. Seu nome é cura, é poderoso, seu nome é vida, Senhor. Então, que essa palavra chegue aos corações e levante, dê ânimo, dê, Senhor, esperança, Pai, nesse mundo onde a esperança tem se esvarido, mas todo aquele que nele em Ti crê, tem a certeza da vida eterna, e essa é a maior esperança que nós temos que ter em nossos corações, da força alcançado. Aqueles que estão passando, Senhor, por alguma adversidade, Senhor, que tem tirado, Senhor, a sua paz. Mas Tu é o Deus da paz. Que a sua paz, que excede todo entendimento, venha chegar nesse coração e nesse lar. E venha mudar, Senhor, a história dessa casa, dessa família. Em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, na abertura desse programa, essa oração, que já tem endereço certo, Pai. Nós cremos. Em nome de Jesus, eu oro, agradeço mais essa oportunidade de estar aqui à frente desse programa. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos em mais um sábado, irmãos. E eu quero agradecer de coração a todos vocês que assistam o programa, tanto quanto é ao vivo, quando o programa é gravado, ou então não tem a oportunidade de assistir ao vivo, mas depois pega lá, coloca no programa dentro da sua casa
E eu quero louvar o Senhor pela sua vida, que tem compartilhado o programa, se inscreveu lá na rádio. É isso aí, é unido. Porque eu costumo dizer aqui que nós compartilhamos tantas coisas, seguimos tantas páginas, por que não seguir mais essa, não propagar, ser um anunciador das boas novas através desse programa, que eu tenho certeza que tem sido canal de bênção na sua vida, que possa ser canal de bênção em outras lares, em outras vidas também. Eu aqui só sou um instrumento, irmãos. Esse tempo que eu estou aqui há 3 anos, é o tempo que eu estou, não sei quanto tempo eu estarei aqui, mas enquanto eu estiver, eu vou estar sempre com o coração radiante, com o coração disposto a obedecer ao Senhor, disposto a falar da palavra dEle. E eu creio que não por mim, mas por Ele, a sua vida é edificada, a sua família é edificada, a sua casa é edificada. Então vamos ser um propagador desse evangelho, deste canal. Compartilha, pega aí a setinha aí, compartilha o programa. Compartilha também a página lá, @Davi no Instagram, e vamos nos unir e vamos avançar. Todos os sábados eu repito aqui, e vamos repetir, a Davi, em 2026, anunciando o reino e avançando rumo à glória celestial. Vamos todos juntos, ninguém vai ficar para trás. Precisamos nos unir para avançarmos juntos rumo à glória celestial. É esse o nosso desejo, é esse o nosso anseio. O nosso anseio maior tem que ser esse, é caminhar para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Nós vamos juntos, oh glória, aleluia. E hoje o programa do dia 13 de junho, assim como foi no dia 6, é um programa que também estará sendo gravado antecipadamente. Estou aqui dias antes aqui na rádio, deixando o programa gravado, mas isso não é motivo para você não assistir, não é motivo para você não compartilhar, não deixar o seu comentário. Deixa aí seu comentário, compartilhe o programa e vamos avançar. Amém? No próximo sábado, que será no dia 20, em nome de Jesus, nós estaremos aqui ao vivo, juntos. É tão bom quando a gente tem essa interação ao vivo. Eu também sinto muita falta, mas em função de algumas questões pessoais, estou precisando gravar mais o programa do que é habitual, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Mas o importante é que o programa está aqui, é que o nosso compromisso, eu e as meninas, Fernandinha e a Laura, estamos aqui também unidas para que esse programa venha a ser transmitido, com algumas dificuldades. Tem dia que tem algumas mais que as outras, às vezes a gente fica um pouco desanimada, mas ore por esse programa, peça a Deus para enviar estratégias para que essa rádio cresça, não só com o programa Cântico Missionário, mas que venham outras programações, porque aqui é uma rádio. Nós podemos ter outras programações. O programa Cântico Missionário é um programa dentro da Rádio Adave. Então, que o Senhor possa enviar pessoas, estratégias para que essa rádio cresça e o nome dele venha a ser glorificado. É esse o propósito, amém? Você está feliz com Jesus? Ô, glória! Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. Amém? Vai dizer assim a palavra do Senhor. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ô, glória! Cheirinho de novo, como eu digo aqui. Tudo que é novo tem um cheiro diferente. Tudo que é novo tem uma aparência diferente, não é mesmo? Então é isso. Todas as vezes que alguém se rende ao Senhor Jesus, que aceita, que confessa o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, é feito uma nova criatura. É uma novidade de vida. São posições diferentes, fala diferente, comportamento diferente, tudo muda. A nossa essência, ela é transformada, ela vai sendo transformada, né, na nossa caminhada.
mas nós ficamos novos. Não tem como nós aceitarmos o Senhor Jesus e vivermos o velho. Não, é o novo. É o novo para mim e para a sua vida. Tem coisa nova e a todo momento há uma renovação acontecendo. Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã, a cada despertar que nós temos, novas coisas estão preparadas para que nós venhamos vivenciar, novas experiências, tudo novo. A cada manhã tem novidade de vida. Ah, Gisele, mas nada muda na minha vida. Peça ao Senhor. Assim como o servo de Eliseu estava ali meio atormentado porque eles estavam sendo cercados, ele está em 2 Reis, capítulo 13, se não me falha a memória, capítulo 6 ou 13, que está essa passagem bíblica. Eles estavam ali e o rei da Síria, se eu não me engano, ele mandou capturar Eliseu, porque Eliseu ele avisava com antecedência todos os ataques que iriam ter contra o povo de Deus. Ele avisava o rei, olha, o rei vai vir por esse lado, ou então vai vir essa estratégia. Então, o Senhor dava livramento através do profeta, e o rei ficou sabendo, o rei inimigo ficou sabendo e mandou prender Eliseu. Mandou o seu exército buscar Eliseu. A princípio, o rei pensou que havia um traidor. Quem é que está me traindo? Porque todas as vezes que nós tentamos atacar o povo de Deus, eles já estão preparados para o ataque. Olha que coisa linda, porque o Senhor, ele não deixa ninguém, o povo dele, desavisado. Aleluia! E o rei, a princípio, pensa que existe um traidor. Mas um soldado falou assim, não, tem um profeta. É o profeta Eliseu, que todas as vezes que, até em sonho... Todas as vezes que em secreto é conspirado algo contra o povo de Deus, o Senhor avisa o profeta e o profeta vai lá e avisa o rei. Aí o rei fica furioso, assim como o nosso inimigo fica furioso, ele manda prender o profeta. E o seu servo Geazi fica desesperado, porque afinal de contas eram 2 homens comuns, o profeta e o seu servo, Geazi e Eliseu, e um exército vindo para capturar eles. Aí, Geazi bota a mão, não imagino, né? Bota a mão na cabeça, se desespera. Assim somos nós, diante de algumas diversidades, diante de alguns gigantes, diante de algumas negativas. Nós colocamos a mão na nossa cabeça e nos desesperamos. Achamos que está tudo terminado, achamos que o inimigo vai vir massacrar. Assim estava o coração de Geazi. Aí ele fala para o profeta, mas o profeta, Senhor, abra a visão espiritual dele. Que coisa linda. Vamos ler o texto? Eu não ia ler esse texto, mas veio. O Senhor, ele dirige esse programa. Então, vamos lá fazer menção exatamente do texto do Senhor. Aleluia. Que coisa linda o Senhor faz. Oh, glória. Aleluia. Não, então é 2 Reis 13. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, eu não estou achando agora. Mas depois vocês procuram. Está em 2 Reis. Deixa eu procurar aqui. O programa ao vivo, não está ao vivo, mas é gravado, mas é assim mesmo. O Senhor me deu essa palavra. Então, aleluia. Vou fazer menção ao texto. Segundo Reis 6:17. Estava no 6 mesmo, viu, irmãos? Eu não estou tão ruim assim de Bíblia. Ô, glória! Segundo Reis 6, no versículo 17. Vai dizer assim, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu.
E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor do Eliseu. E como descer a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então, irmãos, estava vindo um grande exército contra o profeta. O rei estava furioso, né? Como eu mencionei, porque Eliseu revelava os planos do rei da Síria, e o rei manda capturar o profeta, e o profeta se vê diante daquela situação e não teme. Por quê? Porque aos olhos naturais estava vendo cavaleiros, estavam vendo arma de fogo, mas nos olhos espirituais estavam vendo legiões e legiões, legiões, mais legiões de anjos para guardar aqueles homens. Assim somos nós. O Senhor envia anjos, envia seus guerreiros para estarem junto conosco, para que nossos inimigos não venham prevalecer sobre a nossa vida. E eu já quero liberar algo para você, meu amado e minha amada, que está escutando essa palavra. Não temas. Aleluia! Eu entendo que, diante de algumas situações, o nosso coração teme quando o diagnóstico vem, quando o desemprego vem, quando a gente olha para a despensa e as coisas estão acabando, quando o filho decide ir embora, e tantas situações, quando... Pensa aí qual é a situação que chegou e você temeu, e nós tememos mesmo porque nós somos seres humanos, porém, aleluia, nós temos a palavra do Senhor como aliada, como fonte, como alimento, como nutrientes, é o nosso nutriente espiritual, irmãos. Nosso corpo físico precisa de alimento para que nós venhamos ficar de pé. Se nós não nos alimentarmos, esse corpo aqui começa a ficar debilitado. Se nós não nos alimentarmos com os nutrientes corretos. E a gente precisa se alimentar para que a gente possa se sustentar, ficar de pé. E a nossa alma e o nosso interior, como se sustenta? Como a gente mantém o nosso interior de pé? É pela palavra. Irmãos, não tem outra alternativa. É a palavra de Deus que é viva, eu gosto de falar isso, e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela vai lá na divisão da alma e espírito. E só ela é capaz de discernir pensamentos e intenção do nosso coração. Só a palavra de Deus é ela que liberta. É ela que revela. Irmãos, nós gostamos de ouvir revelação, nós somos pentecostais. E nós gostamos de quando o culto está avivado, quando o Senhor levanta um profeta para falar. Que gostoso que isso é. Porém, a palavra de Deus, a palavra já diz, é de Deus, é ela. Aqui está toda a revelação, toda a vontade que o Senhor tem para o seu povo, toda a instrução está aqui na palavra de Deus. Então, que nós venhamos tomar posse daquilo que a palavra nos orienta. Precisamos meditar mais na palavra. Esse ano, eu provavelmente não vou conseguir, em função de alguns compromissos, mas já acredito que há 6 anos, eu já até me perdi nas contas, eu li a palavra do Senhor 2 vezes no ano, de Gênesis a Apocalipse. Aí voltava lá em Gênesis e finalizava o ano em Apocalipse. 6 anos, eu acredito, seguidos eu consegui fazer isso. Esse ano eu ainda estou em Reis, em 2 Reis. Então, eu acredito que não vai dar para eu conseguir concluir, mas eu vou conseguir concluir uma leitura, pelo menos, porque eu preciso me alimentar da palavra. Não adianta eu me alimentar de tantas outras coisas, se não estiver me alimentando da palavra do Senhor. É ela que vai nos revelar, é ela que vai nos dar força diante de algumas situações, é ela a palavra de Deus. Nós precisamos meditar dia e noite. Se lembra de Josué? Josué estava diante daquela
missão, que era conduzir o povo para a terra prometida. E ele teve orientação do próprio Deus. Olha, Josué, ser forte e corajoso. Por quê? Porque é necessário ter coragem para ser crente. Irmãos, é necessário ter coragem para ser crente. Estou falando crente. Por quê? Porque ser crente vai exigir de nós alguns esforços. Vai exigir de nós algumas renúncias. Nós precisamos ser fortes e corajosos para renunciar às propostas. Porque toda hora propostas vão bater diante de nós. Toda hora oportunidades vão chegar diante de nós. E se nós não tivermos alicerçados na palavra de Deus, nós vamos ser presas fáceis de boas oportunidades. Irmãos, Deus não está em nada que vai contra a palavra dele. Deus, ele não está em nenhum negócio que vai ferir a palavra dele. Então, que nós venhamos meditar na palavra do Senhor. Que quando as adversidades chegarem, peçamos ao Senhor para abrir nossa visão, assim como o profeta Eliseu fez. Abre a nossa visão, Senhor. Não deixa que nós venhamos só enxergar aquilo que está diante de nós, mas mostra aquilo que está além daquilo que nós estamos vendo. Em nome de Jesus, eu falo por mim primeiro. Eu preciso estar assim com o Senhor. E eu creio que você também precise dessa visão para que você consiga caminhar, para você consiga chegar aonde você precisa chegar com êxito. Em nome de Jesus. Amém? Oh, glória a Jesus! Como eu falei ainda há pouco, o programa de hoje é um programa gravado. Estamos no dia 13 de junho do ano de 2026. Eu quero render graças ao Senhor, porque no sábado passado eu completei mais um ano de vida e aprove ao Senhor eu estar numa viagem missionária. Nós estivemos ali 4 dias no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, já ali perto da Bahia. E é a segunda vez que eu pude estar naquele lugar, e esse ano foi justamente no dia, pegou o sábado do meu aniversário, por isso que na semana passada o programa também precisou ser gravado, que eu estava em missões. E está sendo muito gratificante poder viver um tempo de servir ao Senhor. Estava ali junto com a equipe, estivemos em visitação, estivemos fazendo evangelismo, doação de cestas básicas, oração e todos os tipos de serviços que nós pudemos levar, que foi serviço de beleza, né, porque as mulheres sempre gostam, brincadeira para as crianças, enfim, tivemos várias oportunidades de cuidado físico e espiritual para aquela região. Estivemos ali na cidade no povoado de São Cristóvão, São Roque, Pasmado e Pasmadinho. Se eu não me engano, foram esses 4 nomes ali dos locais onde nós estivemos. E eu fiquei muito impactada, porque eu estive lá há 4 anos atrás, no ano de 2022, e 4 anos depois, que agora no ano de 2026, eu já observei, pude perceber muito crescimento no sentido estrutural e espiritual. E nós vemos a boa mão do Senhor agindo naquele lugar. Tem uma base missionária de uma outra igreja, os irmãos falaram que é do Espírito Santo, dentro de Pasmado ou Pasmadinho, não sei qual dos dois que é uma comunidade bem carente, nem internet tem ali, e tem uma base missionária enorme lá. Como eu fiquei grata ao Senhor, porque o Senhor tem enviado pessoas que estão dispostas a pregar o Evangelho, a falar do amor de Jesus, estão dispostas a se doar dessa maneira. Irmãos, isso é muito gratificante. Porque nós cantamos, nós gostamos de cantar, eis-me aqui, Senhor.
Mas o Senhor quer contar de fato conosco. O Senhor, Ele quer contar com o nosso braço, com a nossa oração. E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aleluia. Eis-nos aqui, Senhor. Não só para longe, mas para perto, aonde nós estivermos, que nós não venhamos perder a oportunidade de falar do amor do Senhor. Somos todos missionários, irmãos. O missionário não é só aquele que se prepara dentro de uma agência missionária e vai para o campo. Eu acredito que todos nós somos missionários. A partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós saímos desse aceite com uma missão, que é pregar o Evangelho. Seja em Samaria, na Judéia, nos confins da terra. Aonde é a sua Samaria, aonde é a sua Judéia, você sabe. E nos confins que o Senhor pode lhe enviar. Mas que o nosso compromisso seja pregar o Evangelho. Mas como a gente vai pregar se a gente não sabe o que está escrito na palavra do Senhor? Precisamos nos apropriar dessa palavra. Precisamos meditar nessa palavra. E tem tanta coisa boa aqui, irmãos. Tem tanta coisa boa. Aleluia. E o texto que eu vou compartilhar para a nossa meditação de hoje está lá em Romanos 10. Eu, ano passado, mencionei durante todo o ano de 2025 esse texto base, mudei para 2 Coríntios 5,17, mas eu vou fazer menção de Romanos 10, que vai dizer assim: a partir do versículo 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o que diz? A palavra do Senhor está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Aleluia. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração crês que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: com formosos pés os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegre novas de boas coisas. E é isso, irmãos. Como ouvirão se não há quem pregue? A pergunta que eu quero deixar para o programa de hoje. Pessoas precisam ainda ouvir de Jesus. A gente pensa assim: todo mundo já sabe, todo mundo. Não, tem muitas pessoas ainda que precisam ouvir do amor do Senhor através da sua vida. Porque é na sua Samaria que o Senhor vai agir. É no seu contexto que o Senhor quer lhe usar. Fala para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu vou. Isso não se trata de viagem extensa. Às vezes a sua Samaria é seu vizinho, é alguém do teu trabalho, da sua faculdade,
E nós precisamos estar a postos, sabendo que nós temos uma missão, que é pregar o evangelho de Deus, é pregar esse evangelho que é rico de tantas coisas boas. E eu louvo ao Senhor, porque eu vou aonde Ele me enviar, eu e minha casa. Enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver aqui na terra, eu quero servir ao Senhor com excelência. Pecando, sou pecadora, erro, assim como cada um de nós erramos, mas pela misericórdia do Senhor, Ele nos perdoa, nos dá a oportunidade de reconhecermos os nossos erros e fazermos a diferença. A pessoa que erra, que peca, quando se arrepende, ela não vivencia o mesmo pecado, ela muda, nova criatura. E nós precisamos, né, levar essa palavra de mudança para outros corações que precisam. Pessoas estão sedentas, procurando alternativas de tantas formas, mas a principal, a fonte da vida, não está sendo levada da forma adequada para essa casa, para essa família, para essa pessoa, para essa criança, para esse ancião, para esse jovem. Vamos pregar o evangelho. Vamos falar do amor de Deus até que Ele venha, porque a promessa dele é: eu vou voltar. Jesus vai voltar. Essa é a promessa que a igreja anseia. Aleluia, nosso coração anseia muito por essa promessa. Ele vai voltar, mas enquanto isso não acontece, nós precisamos, estar aqui, firme nas promessas do Senhor, vivendo milagres aqui nessa terra, testemunhando milagres aqui nesta terra, para que todo aquele que nele crê confesse e seja salvo. Assim como eu e você decidimos um dia confessar o Senhor, receber Ele no nosso coração e confessar. Precisamos confessar. Por isso que a gente faz, quando a gente pergunta, você quer aceitar o Senhor Jesus? A gente ora junto com a pessoa confessa. Há uma confissão, há uma liberação profética através da fala. Aleluia. O Senhor, lá em Gênesis, Ele não podia criar tudo com estalar de dedos? O Senhor é Deus, soberano. Poderia fazer da forma que Ele quisesse, mas não, o Senhor falou: haja. A palavra sendo liberada. Abra sua boca. Libera essa palavra para outras pessoas. Não deixa que a timidez, falta de tempo, circunstâncias venham te parar. Abra sua boca e fala da palavra do Senhor. Você não precisa ser eloquente, um estudioso profundo. Pode ser também. Melhor seja assim, né? Mas abra sua boca e fala a palavra do Senhor. Vamos avançar junto, rumo à glória celestial. Amém? E eu fiquei muito feliz que tem uma irmã de uma congregação que ainda nem visitei. A maioria das congregações do nosso campo, que são muitas, eu já visitei a grande maioria, mas essa ainda não visitei, que é Monte Moriá. A irmã Cláudia fez a minha sobrancelha, a benção. Falei, ela estava lá cedendo o serviço dela de design. E meu aniversário, eu falei: irmã, faz minha sobrancelha aí, hoje é meu aniversário. Ela, claro, senta aqui, fez com o maior carinho a minha sobrancelha. E ela antes já havia falado: nossa, eu assisto o teu programa sempre. E compartilhem, ela falou, e compartilhem. Eu fiquei tão feliz, irmã Cláudia, beijo no seu coração. Você é uma bênção, assim. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ser uma colaboradora desse programa, em oração, em intercessão, em compartilhar. E eu tenho certeza que cada compartilhamento que a irmã faz chega em endereço certo, porque o Senhor não erra endereço de ninguém, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Eu fiquei muito feliz. E eu encontro, às vezes, outras pessoas também que falam: olha, assisti lá o programa, não deu para assistir ao vivo, mas depois assisti gravado. E é isso, todos ali, se você abrir a nossa página na playlist, vai vir todos os programas. Acho que nesse tempo que eu estou aqui, acredito que uma vez só ou duas por questões técnicas e uma por questões de doença mesmo, que não teve nem como fazer a gravação. Mas, tirando isso, estamos sempre aqui.
ao vivo ou gravado. O nosso compromisso é pregar o evangelho e o arrependimento a todas as nações através desse programa, que esse programa atravesse fronteiras, que esse programa chegue do outro lado do mundo e seja quem receber essa palavra, seja impactado, porque ela impacta. Jesus, ele tem uma história nova para cada um de nós. É o novo de Deus chegando na minha e na sua vida. Novidade de vida, novidade de vida. Aleluia. É isso que o Senhor tem para nós. Amém? Eu quero agradecer a Deus por mais esse programa. Estamos encerrando o programa de hoje. No próximo sábado, a partir das 11h30 da manhã, você tem um encontro. Bota lá o despertador. Se inscreve que o próprio YouTube vai te notificar do início do programa. Esteja conosco, já quando notificar, já compartilha, chama mais pessoas para estarem conosco, para juntos falarmos do amor de Deus, nos alimentarmos do amor de Deus e ser revestido, irmãos. Precisamos nos revestir. A gente, estamos entrando aí no inverno, e para sair na rua, num tempo frio, precisamos nos vestir de casaco, um agasalho, porque senão nosso corpo não suporta o frio. Assim é a nossa vida espiritual. Precisamos nos revestir. Revestir. Sabe? Não tem vestir? É revestir da palavra de Deus. Colocar essa armadura que nos blinda contra as setas, contra os dardos inflamados do maligno que vem tentar nos derrubar a todo tempo, porque ele está em derredor. Então, a todo tempo, ele vai tentar minar a sua mente, trazer tristeza ao seu coração, trazer aquela lembrança para o seu coração que você tinha até esquecido, que tanto te entristeceu um dia, mas o inimigo pega, traz de novo. Não. Revestimento espiritual. Precisamos nos revestir. Amém? Eu louvo ao Senhor pela sua vida. Muito obrigada por estarem aqui conosco todos os sábados. Sábado que vem, a partir das 11h30 da manhã, tem um encontro marcado aqui para mais um programa Cântico Missionário. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por mais esse programa. Pai, muito obrigada. Rendemos graças a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade de ter falado da Tua palavra. Que a Sua palavra encha os lares, os corações, aqueles que estão precisando, Senhor, de resposta. Que essa palavra chegue como, Senhor, resposta de oração a esse coração. Cuida, Senhor, desse meu irmão, dessa minha irmã, que está precisando de um milagre, Senhor, na área da saúde, na área financeira, na área emocional, na área espiritual. Senhor, Tu conhece a necessidade de cada um, Pai. Eu quero entregar cada um diante de Ti, crendo que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eles pedem, daquilo que eles pensam, porque só Tu és Deus. Aleluia. Muito obrigada, Senhor, pelo Seu amor. Obrigada, Pai. Ai de nós, se não for o Senhor. Ai de nós. Continue, Senhor, falando a cada um de nós. Dá uma semana vitoriosa. Dá uma semana, Pai, de refrigério. E que nós possamos, no próximo sábado, estar aqui novamente, com alegria, com vigor, falando da Tua palavra e bendizendo o Seu santo e poderoso nome. Assim eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sábado que vem, dia 20 de junho, estaremos juntos para mais um programa Cântico Missionário. Até o próximo sábado, em nome de Jesus. Ficamos por aqui com mais uma edição do programa Cântico Missionário. Até próximo sábado, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor a todos. Vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro.